ao Zigurate Lean Day, Megaprojetos com Lean Agile. Meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate e estarei moderando esse evento hoje aqui com vocês. Para quem não conhece, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência no campo da educação, que oferece programas de treinamento de alta qualidade voltados à inovação para o setor de arquitetura, engenharia e construção. Esse evento de hoje é um evento que está dentro do nosso Master Internacional em Gestão de Projetos na Construção, cuja próxima convocatória é agora em novembro. Então, quem quiser mais informações, pode escanear o nosso QR Code, que está aqui na tela. E agora eu vou apresentar para vocês os nossos palestrantes. Hoje a gente tem o Luan Balbarotti, da Vibra Energia, e o Ciro Montes. O Luan, ele é gestor de projetos de obras industriais na Vibra Energia e atua no Núcleo de Excelência Operacional. É engenheiro civil e foi aluno da gente aqui na Zigurate. E o Ciro Montes, ele é coordenador de projetos estratégicos, também na Vibra Energia. Ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão de construção e montagem. E temos também a presença do nosso querido professor e diretor do Master Internacional em Gestão de Projetos de Construção, o Bruno Mota. Ele também é diretor associado da System e diretor Lean na Cipro. Então, obrigado a todos. Esse é o Bruno Mota. Obrigado a todos. E agora eu passo a palavra ao Bruno, que vai começar o nosso evento. Bem-vindo, Bruno. Boa, obrigado, Renata. Oi, Luan, oi, Ciro. Boa tarde, pessoal. Vamos bater um papo rápido, já que a estrela dessa tarde são o Ciro e o Luan. Vou compartilhar minha tela. E vamos para a batalha. Então, olha só, eu tenho agora uns 10, 15 minutinhos com vocês para a gente bater um papo sobre Lean, BIM, projetos de infraestrutura. Tá? Aproveitando a introdução da Renata, eu vou só mergulhar em alguns pontos. Meu nome é Bruno Mota, eu sou engenheiro civil pela Federal do Ceará, com um MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, com passagem no mestrado em gerenciamento e economia da construção na Federal do Rio Grande do Sul, no NORI. No Brasil, eu sou diretor Lean da Cipro. Hoje a gente tem também escritórios na Inglaterra e em Portugal, fazendo implementação de Lean e BIM em projetos mundo afora. Mas já tem 8 anos que eu moro aqui na Inglaterra e eu sou Associate Director da Assystem, que é uma empresa francesa, que trabalha com a implementação de Lean, BIM, BI e Project Controls em projetos complexos, então ferrovias, rodovias e usinas nucleares. E em cima do trabalho que eu faço na System, que eu vou apresentar o estudo de caso hoje para vocês. Inclusive, é um estudo de caso que eu recebi uma notícia muito bacana no início da semana. Eu sou finalista de um dos prêmios para melhor consultor no UK, dentro da Project Controls Expo desse ano, que é em cima desse trabalho que eu vou mostrar para vocês agora. Mas o resultado só vem em novembro. E na Espanha, né, eu sou diretor do Master de Gestão para Projetos de Construção pela Zigurá, além de professor das disciplinas de Lean nos Masters de Português e Inglês. Para a gente começar o nosso papo, né, eu vou trazer alguns pontos principais, só para a gente introduzir um pouco o tema. Tá? O que eu queria trazer primeiro é uma pergunta que tem várias respostas, mas o que é que agrega valor quando a gente já fala sobre entregar projetos, principalmente projetos de infraestrutura? Tá? Esse valor pode até considerar essas respostas para outros tipos de projetos, mas isso vem, essas respostas eu coletei de alguns reportes que a gente tirou mundo afora, e que eu acho que casam bem com algumas respostas que eu vou entregar para vocês no estudo de caso. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que fazer para entregar valor, né, dentro de um projeto é entender de onde é que vem a variabilidade. Por que algumas equipes são mais rápidas do que as outras? Por que alguns meses é tão fácil fazer um report para o nosso cliente e alguns meses é mais complicado? Por que algumas atividades demoram mais tempo e outras não?
por que que alguns documentos ficam estacionados durante tanto tempo, precisando de assinatura, precisando de revisão, enquanto os outros não. Essa variabilidade precisa ser entendida e ser tratada. Outro ponto importante, né, é a gente entender, ter uma previsibilidade do que vai acontecer. A gente pode até prever que algo ruim vai acontecer, ou que a gente vai perder produtividade, que a gente vai, né, ter algum tipo de problema, mas essa previsibilidade, né, do que vai acontecer no futuro é muito importante. E o último ponto, né, que eu acho que agrega valor nos projetos, é a gente ter uma comunicação mais efetiva, comunicação mais eficaz. É a gente colocar todos os players dentro do projeto, né, e aí a gente conseguir trocar informações e dados de uma maneira mais colaborativa. Em cima disso, né, e isso vai ficar bem claro quando eu passar o estudo de caso para vocês, a gente trabalha dentro de 3 pilares, né? O pilar do processo, né? E aí a gente está falando de Lean e Agile, né? E a gente está falando em remoção de perdas e melhorar o processo como um todo. A gente tem o pilar das pessoas, e aí ó, é praticamente algo que passa por toda a cadeia do Lean, né? Que você tem que ter respeito pelas pessoas. E aí tem a tratativa de soft skills, entender as diferentes personalidades, entender os diferentes papéis das pessoas dentro do projeto. Outro pilar importante é o pilar do BIM e da indústria 4.0, né? É o pilar da tecnologia. Só um minutinho. Coisa de quem trabalha de casa, o cachorro resolveu latir um pedaço. Então, dentro desse pilar da tecnologia, né, eu queria chamar a atenção para o lance do dado versus a informação, né? Que a gente gera muito dado, né, a gente está sempre coletando dado, principalmente com essas ferramentas de inteligência artificial e BIM e tudo mais, e a gente tem que entender como é que a gente transforma esse dado em informação. Sem mais delongas, vamos ao nosso querido estudo de caso. O estudo de caso que eu trouxe para vocês hoje é um dos maiores projetos de infraestrutura da Europa, né? É uma linha férrea, né, que sai desde Londres e vai até a Escócia, né? E nesse momento, né, a gente está trabalhando nessa faixa mais azul escura. Daqui para cima, ainda está em fase de aprovação e aprovação pelo parlamento e tudo mais. E esse trecho, o azul escuro, ele foi subdividido em 3 trechos menores, né, iguais, mas 3 trechos menores, foram licitações diferentes. E eu estou trabalhando, né, no trecho do meio, digamos assim, que tem aí 216 quilômetros de rota, 50 quilômetros de túnel e tudo mais, né? Só para vocês entenderem um pouco a dimensão, né? Ah, Na hora que a gente começa a passar a escavar, né? A gente já começou toda a parte de movimentação de terra. Quando a gente escavar todo esse trecho do meio que a gente está trabalhando, a gente consegue encher 9.000 piscinas olímpicas, né? Com toda a terra. E aquele buraco que vai ficar para o trem passar, a gente consegue preencher com 1.200 bilhões de marshmallows, né? O que é que esse dado vai fazer de diferença na vida de vocês? Nada. Nada, o estagiário estava com tempo sobrando, fez essas contas e a gente mandou ele embora, realmente, porque tinha coisa mais importante para fazer. Mas olha só, a gente chegou lá no projeto, né? Isso há muito tempo atrás, a gente está falando aqui de um processo de implementação que durou aí 6, 7 anos, né? E continua sendo implementado. O projeto tinha algo que a gente chamava de over the wall. As equipes dentro do projeto, né, se comunicavam meio que por cima do muro, né? Então, alguém do curso disse, olha, eu preciso fazer um relatório de custo, me manda os projetos. E aí o pessoal de projetos, né, jogava ali meio que por cima do muro, sem muita comunicação, uma versão dos projetos. Até que o pessoal de planejamento disse, olha, eu preciso replanejar a obra, né, me dá os projetos de novo. E aí ele jogava por cima de outro muro aqueles projetos que não necessariamente eram da mesma versão que ele mandou para o pessoal de custo. Então, toda vez que a gente fazia um relatório final, né, um relatório mensal para o governo, as informações não se comunicavam, às vezes vinham de versões de design diferentes, né, a gente tinha muito furo e muito problema para entregar o relatório no prazo. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez no projeto, né, foi uma sessão colaborativa. Foi um modo que a gente encontrou de se comunicar melhor, colocar, digamos assim, as versões, né, do Proj, que aqui no caso a gente usa o Primavera P6, junto, sem ter muito problema.
Então, a gente fez diversas sessões colaborativas, e dentro de cada sessão tinham 32 líderes de cada função. Então, estou falando do cliente, o pessoal de desenho, custo, planejamento, risco, segurança e higiene do trabalho, a, a logística, cadeia de suprimentos, né? O pessoal que ia fazer a parte de compras. E aí tem 32 pessoas durante o dia todo para cada sessão. Né? Se vocês acham, estão se perguntando como é que coloca 32 pessoas durante o dia todo dentro de uma sala, é só dizer que vai ter comida, né, que o pessoal aparece. E aí a gente brincou com o post-it, né? Então é bem low-tech, realmente, mas a gente ia ali colocando os post-its para tentar entender quais eram as principais interdependências entre aquelas funções. Quando é que o pessoal do custo ia precisar de qual tipo de informação, qual era o tamanho da informação, né? Para qual relatório e qual era que pedaço de informação vinha do planejamento, que pedaço de informação vinha do desenho. E aí a gente conseguiu melhorar a sequência das atividades, né? Até criar meio que um plano unificado e um plano otimizado, né? Daquela parte do projeto. Então você consegue ver aí numa imagem maior, né? Cada coluna aí é uma semana, cada linha é uma função diferente, e aí a gente tem os diferentes post-its para cada entrega de cada aquela função. E aí, né, dentro dessa sessão colaborativa, e tinham muita discussão de conceitos Lean, né? Qual o tamanho do lote de entrega de cada informação, né? Porque o pessoal do custo diz assim, olha, precisa fazer o custo de uma ponte. A gente vai ter o desenho pronto? Ah, mas não do desenho todo, a gente vai ter metade da ponte. O que significa metade de uma ponte? É metade de baixo para cima, é metade da esquerda para a direita, é a metade do volume de concreto da ponte. Então, diversas discussões em termos de tamanho do lote, a prazo, qual é o último momento responsável, foram surgindo, né, dentro dessas sessões, e como resultado dessas sessões, a gente passou a fazer um pouco de Last Planner. Né? Eu acho que o Ciro e o Luan vão até mergulhar um pouco mais nessas implementações de Last Planner, e check-in, check-out, curto prazo, médio prazo e tudo mais, mas nesse caso a gente fazia uma reunião de médio prazo, né? E aí a gente ia vendo quais eram as restrições que deveriam ser removidas, e a gente fazia reuniões de curto prazo, né? Para ver qual era o PPC da semana, né? Qual era o percentual dos planos concluídos durante cada semana, e quais eram as razões as quais eu não estava concluindo aqueles planos. Né? E aí, toda semana, né, a gente discutindo, a gente não conseguiu fazer porque o cliente mudou a prioridade, porque realmente teve mudança de design, porque eu recebi uma informação mais tardia, e a gente ia tratando essas razões, né, até melhorar o planejamento. Um, o conceito, né, as aplicações de Lean continuaram evoluindo e tudo mais, mas eu vou mover, né, por quanto tempo, vou mover um pouquinho de pilar, vou pilar das pessoas. No pilar das pessoas, né, eu queria destacar um ponto importante. A gente passou a implementar essas sessões colaborativas, toda a parte de Last Planner, salas de controle e tudo mais. E aí, durante esse processo, a gente focou na maneira em que as pessoas estavam distribuídas dentro das equipes. Eu sei que a imagem não está muito legal, tá? Mas vocês vão entender o jeito do que eu estou falando. No começo do projeto, né, as equipes estavam separadas, e até no mundo pré-Covid, então estava todo mundo realmente indo para o escritório, tinha um escritório com 300, 400 pessoas ao mesmo tempo, e elas eram divididas por função. Então, quando eles chegavam no escritório, fisicamente, a gente tinha várias mesas com todos o pessoal que trabalha com planejamento. Duas, né, linhas de mesas depois, tinha todo mundo de custo. Depois tinha todo mundo de logística. Quando a gente começou a trabalhar com Lean, a gente começou a mudar o planejamento para trabalhar com planejamento baseado em local. E a gente mudou a maneira das pessoas se comportarem dentro dessas equipes. Então a gente passou a separar todo o trecho em locais menores. Então tem um local de A a B, depois o de B a C, o de C a D, e a gente passou a ter equipes multifuncionais dentro daquele trecho. Então dentro da equipe para o A, fisicamente eles passaram a sentar os planejadores, o pessoal de risco, o pessoal de custo, o pessoal de design, o pessoal de logística, todo mundo sentado junto para aquele local. E aí, algumas filas de mesas depois, o pessoal do local de B para C, depois de C para D. Então, a gente realocou fisicamente as pessoas, elas até hoje trabalham, mesmo que não mais fisicamente no mesmo escritório, trabalhando de casa, elas trabalham colocadas dentro dessas sessões,
E aí melhorou demais a comunicação, porque aí sim elas estavam focadas dentro de um trecho, e aquela comunicação entre os demais departamentos passou a ser muito mais fluida. Em cima dessa melhoria das pessoas, né, aí sim a gente passou a tratar um pouco de tecnologia. Um dos grandes passos de tecnologia foi a definição, o uso do modelo dentro dessas etapas de planejamento. E uma das coisas mais bacanas que a gente fez dentro do modelo BIM, né, o modelo super detalhado, com todas as informações necessárias, mas a gente passou 2 anos, quase 3 anos, tentando juntar as diferentes planilhas, né, de informações. Então, a gente tinha uma WBS, com as informações de como a gente estava quebrando o trabalho, a gente tinha uma CBS, uma Cost Breakdown Structure, mostrando como é que estava quebrando o custo, tá, de cada trabalho. A gente tinha uma Procurement Breakdown Structure, mostrando como é que a gente ia comprar cada um daqueles elementos. E a gente passou 2 a 3 anos definindo como é que essas planilhas iam se comunicar uma com as outras, né? Em cima desse trabalho, inclusive, a gente ganhou um prêmio dentro da ESP de melhor inovação em 2021, que realmente foi um trabalho bacana de entender como é que os códigos entre as planilhas iam funcionar, como é que essa informação influir de um trecho para o outro, dentro de um projeto realmente multibilionário. Até que a gente chegou, né, na evolução dentro desse modelo, uma evolução para dentro do Power BI. A gente passou a pegar informações do planejamento, juntar com as informações que estavam acontecendo dentro da obra, informações dentro do modelo, e aí gerou um planejamento de Power BI que não é exatamente em real time, não é atualizado automaticamente, mas a gente recebe praticamente atualizações todo dia e vai direto, né, para o modelo, e do modelo vai direto para o dashboard. Então, a diretoria, né, e os gerentes do projeto, eles têm acesso a esse dashboard, que sofre atualizações toda noite, no celular, no tablet, nos computadores, e a gente tem reuniões hoje nas nossas salas de controle, né, semanalmente, em cima desses dashboards, já de forma eletrônica, não precisa mais imprimir mais nada, e a gente tem a certeza, mais do que o formato eletrônico, né, desse relatório, a gente tem a certeza que aquela informação ela é de qualidade e ela está correta, porque todos né, os processos de como adquirir essa informação, eles já foram tratados. Só para a gente fechar, para a gente passar para o Ciro e para o Luan, eu gostaria de dizer que a gente tem vários benefícios quando a gente implementa Lean, implementa Agile, né, e traz a tecnologia e traz as pessoas para mais perto do nosso planejamento. Dentro desses benefícios, a gente tem muito mais transparência da informação, seja ela boa ou ruim, a gente vai ter essa informação com mais certeza, né, com mais clareza, e isso aí vai ajudar a gente a tomar uma melhor decisão dentro dos nossos projetos. A gente vai conseguir integrar melhor os departamentos, e aí sim, né, a gente vai conseguir ter melhores resultados. Praticamente como se fosse um resultado, né, de todo esse esforço de integração. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem algumas barreiras, né? Que a implementação de Lean e Agile é uma estratégia a longo prazo, que a gente precisa de tempo para mudar a cultura da empresa. Eu acho que aí o Ciro e o Luan vão falar um pouco dessa implementação de cultura, que a gente tem trabalhado muito com o pessoal realmente no campo, então leva tempo. Vai ter uma certa resistência à mudança, é natural, mas aí você tem que ir aplicando ali conhecimento e treinando, e no dia a dia e convencendo praticamente o pessoal dessa estratégia até adquirir o comprometimento de todo mundo. Tá? Ah, eu fico por aqui, eu deixo os meus contatos, tá aí o QR Code para o meu LinkedIn, direto. Quem quiser, fica bem à vontade para me adicionar lá e bater um papo. Tem um QR Code aí no meio da CIP, empresa Brasil e Portugal, implementação de Lean BIM. E na direita tem um QR Code que vai direto para o Master em Gestão de Projetos da Construção, que é o Master, inclusive, que o Luan foi aluno, para vocês já se matricularem e começar com a gente agora na turma que inicia em novembro. Eu fico por aqui, Renata, obrigado demais. Aí eu volto para as perguntas no final. Obrigada, Bruno. Passo agora a palavra para o Luan e para o Ciro, para apresentar para a gente o caso da ampliação do Put Swap em Pernambuco. Bem-vindo, Luan, bem-vindo, Ciro. Obrigado, Renata. Obrigado, Renata. Estou compartilhando a minha tela aqui com vocês. E aí, a hora que vocês estiverem vendo, me dá um sinal de ok, por favor.
Já estamos vendo aqui. Tá? Beleza. Então vamos lá, só retornando um pouquinho aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre essa obra de ampliação, né, do Pool Line de BEAP, que fica lá em Pernambuco, né? E aí, antes disso, o Bruno já fez o merchan aí, queria agradecer aí, Bruno, sobre o tempo que nós passamos juntos aí no Master, foi muito bom aí, viu? Então, só para falar um pouquinho para vocês sobre a Vibra, né? Quem é a Vibra Energia, né? Antes da gente falar sobre BEAP especificamente, a gente vai explicar para vocês um pouquinho da história da empresa. Então, a Vibra Energia, ela veio da BR Estatal, né? Antiga BR Estatal. Ela foi fundada lá em 1971 e aqui em 2013 a gente teve o primeiro IPO da antiga BR Estatal, né? Onde ela vende quase 30% das suas ações. E aí, em 2019, a gente tem um turnaround ali, um follow-on, e aí a Vibra, a BR distribuidora, ela fica só com 37% das ações em cima da empresa. A Petrobras, ela vende 62% das ações e aí o restante fica a mercado. Tá? E aí, em 2021, a Petrobras ela vende 100% das ações e aí a Vibra ela passa a ser uma empresa 100% privada. Tá? Então, hoje, nós deixamos de sermos estatais e passamos a ser uma empresa 100% privada. Tá? Então, nós atuamos no ramo de distribuição de combustíveis, tá? de combustíveis líquidos. Nós temos aí, só para a gente ter uma dimensão, nós estamos em mais de 8.400 postos em todo o Brasil, tá? E nós temos em mais de 30 milhões de clientes atendidos por mês na nossa rede de postos, tá? E temos 1,1 bilhões de reais por ano transacionados em nossas lojas de conveniência, né? Então, 6 em cada 10 voos comerciais do Brasil, eles são abastecidos por combustíveis distribuídos pela empresa, pela Vibra, tá? E aí, antes da gente falar, a gente passar aí com o Ciro para falar especificamente da obra de BEAP, para vocês entenderem o porquê que a gente está fazendo essa ampliação em BEAP, e aí o Ciro vai falar um pouquinho também sobre a implantação do Lean no megaprojeto. Eu trouxe esse slide aqui só para contextualizar um pouquinho da nossa operação, para vocês entenderem como ela é capilarizada em todo o país. Então, nós temos bases operacionais em todo o território nacional. Imaginem vocês como é difícil a gente ter um modelo de gestão de projeto, como é ter um modelo de gestão de obras, de planejamento padronizado em bases, em obras que são tão capilarizadas assim em todo o território, né? Então, toda essa história começou com o Ciro, falando um pouquinho lá de BEAP, e aí ele vai contar um pouquinho da história e de como que foi toda a ideia aí. Pode seguir aí, Ciro. Passo para o Ciro começar a explicar um pouquinho para vocês. Boa tarde aí a todos. Também quero agradecer aí a Zigurate pelo convite. Também estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do que a gente está vivendo aqui. E o Luan entrou há pouco tempo na Vibra, né, Luan? Assim, há pouco tempo. Eu estou há 14 anos já aqui fazendo obras, conduzindo projetos dentro da Vibra, que era a BR antiga, como o Luan destacou aí. E então eu posso contar um pouquinho dessa história, dessa transição e é um pouquinho do que a gente vai falar, né? Primeiro aí, então, ele colocou aí, a gente tem bases de combustível espalhados aí por todo o Brasil e não é diferente aqui, né, para Pernambuco. A gente tem aí a foto e aqui atrás de mim tem a foto do empreendimento, do nosso projeto. A gente Então, aí está um pouquinho do escopo, né? A construção de tanques e a construção de a plataforma de carregamento, que é como um posto que abastece os caminhões para levar para os postos distribuídos ao longo do Brasil. Então, a base de Pernambuco atende boa parte do Nordeste e então teve uma necessidade de ampliar essa base para poder trazer independência. Hoje a gente tem que alugar outras tankagem vizinha para poder suprir ao que hoje a Vibra vende de combustível aqui para o Nordeste. Então a gente amplia a base para poder distribuir ainda mais e ter mais capacidade independente de distribuição de combustíveis. Tá? Então, esse é um pouquinho aí do projeto. E aí eu vou contar um pouquinho de história agora, né? Pode passar aí, Luan. E aí,
como essa perguntinha aí, né? Eu estou há 14 anos fazendo obras, conduzindo projetos aqui, e e participei em tudo dessa transição, né? Eu gosto de citar sempre para o meu time lá uma obra que eu conduzi, que eram 666 metros de muro, apenas isso, um muro com uma profundidade de 2 metros, para cima 3 metros, então um muro de 5 metros, em toda a extensão, escavação, etc. E era para não deixar que. Estava tendo muita invasão, que era uma grade antigamente na base. Então, a gente tinha que construir um muro para poder entregar. 666 metros de muro e durou 1 ano e meio a obra. Aí você pensa, nossa, mas como isso é possível? É possível, né? Sem um planejamento falho, é, é, traz ao longo da nossa prática da obra muitos percalços. E não foi diferente. Tudo que eu vivi nessa obra, não, eu vivi em outras obras, umas mais, outras menos, dependendo do escopo, dependendo da participação, mas esse é um exemplo clássico de como não se fazer obra. Foi um exemplo que eu uso em muitas atividades lá com o meu time. Eu lembro daquele 666, número até assim, né? Parece o destino que já dizia ali que ia acontecer com a obra, mas era um projeto, porque parecia simples, e como pode durar 1 ano e meio? Simples. Realmente, falta de planejamento, falta de atenção a tudo que poderia acontecer ao longo do projeto pode trazer isso. E aí, sendo que essa era a forma de conduzir projetos, né? Principalmente no mercado de óleo e gás, né? Que é onde a Vibra está hoje fazendo o mercado de obras industriais, ainda é muito difundido, poucas vertentes como o Lean, como o Agile, como o BIM, o uso de tecnologias e de ferramentas e de metodologias que podem contribuir com boa vivência, com bons resultados. Então, aí lá atrás, há 3 anos atrás, a gente começa uma transição. Pode passar aí, Luan. A gente começa a partir de uma palestra que eu ouvi, junto com o meu atual gerente, a gente escuta sobre o Lean e pega as ferramentas do Lean e fala, a gente precisa usar isso. E a gente começa a disseminar isso para todas as obras do Brasil. As ferramentas, não a cultura. E aí tem um primeiro desafio de implementar as ferramentas para que elas pudessem, por elas mesmas, tocar obras ou tocar planejamentos. E aí tem uma iniciativa, você começa a organizar, você começa a dar uma cara, mas ela não era cultural. E aí tudo muda a partir do momento, pode passar aí, que a gente começa a entender que a gente precisava mudar a cultura. E aí já tem aí o nosso primeiro hoje esse já é a cara de como a gente pensa daqui para frente, mas é onde a gente introduziu a cultura. A gente criou ali o Vibra Construction System, que nada mais é do que uma associação ao nome do Lean Construction, para dentro da nossa forma de construir, da nossa forma de executar projetos. E aí, a partir disso, né, o Luan, que veio para o nosso time aí para fazer parte da excelência operacional, um time voltado para pensar essa trilha, para cruzar junto com o time toda a implementação e para dar capilaridade para todo mundo. Então, a gente iniciou com as ferramentas, entendemos que não era isso, demos um passo para trás e começamos a aculturar as nossas obras. E aí começa uma nova jornada, né? Luan, se quiser falar alguma coisinha sobre essa jornada aí para a gente poder voltar para a obra, fica à vontade aí também. Era isso que eu ia falar, assim, ó. O Ciro, ele iniciou lá atrás um sonho, né? Ele e o nosso gerente aqui, o nosso gerente Rufato, eles iniciaram um sonho de implantação de Lean, né? Então, assim, eles pegaram basicamente as ideias e as ferramentas ali falou assim, não, agora vocês vão e vocês dão resultado. E a gente sabe muito bem que a aplicação de Lean não é uma caixa de ferramentas onde você tira ali um quadro, uma planilha, um post-it e pronto, o resultado vem por si só. Então, a gente sabe que por trás disso tem todo um aculturamento, tem todo um trabalho de formiguinha por trás, que realmente para a gente começar a coletar os resultados, né? E aí, há 1 mês atrás, mais ou menos, eu participei de um fórum em São Paulo que ele falava sobre Lean.
E lá nesse fórum, eu ouvi uma frase muito importante de um palestrante, que ele dizia o seguinte: a falta de persistência da alta gestão representa 30% das faltas de execução ou das falhas na execução. Ou seja, primeiro passo, quando a gente vê que tira as ferramentas ali da caixa e implanta e vê que não dá certo, o que acontece? Deixa isso para lá, isso não dá certo, isso é ruim, e a gente desiste do negócio. Então, o que eu queria dizer, o que a gente entende sobre essa frase? Que a gente precisa persistir, entender a metodologia e as ferramentas, a trilha correta é perseguir e insistir e persistir nesse caminho, porque o caminho é longo. O Lean, ele não é uma corrida, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona e que sempre tem que ser trabalhado todos os dias, né? E aí, como o Ciro disse, ele iniciou esse sonho lá atrás junto com o Rufato, e aí a gente falou assim, opa, esse negócio tem futuro, esse negócio dá certo. E aí a gente pensou assim, pô, a gente já só está botando ali as ferramentas, vamos dar um passo atrás, vamos estruturar vamos pegar o que tem de bom e vamos estruturar dentro do nosso ambiente aqui operacional e vamos botar para rodar. Então, o que a gente fez? Nós trouxemos na época ali uma consultoria externa, pegamos ali insights da consultoria, nós pegamos ali e montamos o nosso passo a passo, né? Então a gente criou o nosso sistema de construção Vibra, ou seja, o Vibra Construction System, e aí nós começamos a implementar por passos, né? Então a gente foi devagarzinho ali, aculturando as pessoas, começando ali devagar, implementando o check-in, check-out, e aí o Ciro vai falar sobre esses passos na obra dele ali, como é que foi percorrido, né? Mas para que isso acontecesse, nós precisamos dar um passo atrás e estruturar uma metodologia ali de onde a gente está, um ASIS, e um to-be para ver que a gente gostaria, onde a gente gostaria de chegar, né? E aí nós estruturamos uma trilha de implantação do Vibra Construction System, ou seja, do VCS, né? E aí, a partir dessa trilha estruturada da organização como um todo, o que o Ciro fez? Ele foi e começou a aplicar isso nas obras dele, né, Ciro? Eu acho que é um exemplo bem legal, que esse aí é o da prática, gente. Como é que foi para cá, né? Como é que foi para o projeto? O primeiro projeto da Vibra que foi iniciado do zero com o Lean. Então, por isso que ele conta uma história interessante. Aquele lá, que foi deixado para trás dos 666 metros de muro, começam hoje num novo projeto, com uma nova concepção, com uma nova cultura. Então, a gente começa lá, eu vou passar aqui porque rapidinho, né, definição dos entregáveis, todo mundo... peraí, vou voltar um pouquinho. O Bruno colocou a questão do colaborativo, de você estar junto com quem executa, o owner junto com quem executa. E, gente, isso é a chave. Se você perguntar para mim, qual é a chave? A chave é o planejamento colaborativo e tempo de planejamento. É isso, cultura Lean vai trazer isso para a gente. Não tem jeito. Por semana, são horas de reunião. E não só na implantação, mas na continuação, que vai fazer o suar planejamento, aquilo vai trazer excelência na execução. Não tem jeito, essa é a chave. E eu já ouvi muita gente falando assim, o planejamento, a gente vai perder tempo com o planejamento. Não, na verdade, a gente não perde tempo com o planejamento. O planejamento é um investimento de tempo. O investimento que você faz agora, você recupera no final. Então, só fazendo esse parênteses aí. É isso aí. Então, a gente enumerou lá os entregáveis da obra, né, de todo o meu projeto, quais são os entregáveis todos. Um segundo, a gente cria a sala de guerra, né, onde a gente vai fazer os planejamentos. Já começa por aí, né? Sala de guerra já soa como... já tem muita gente que já na cultura já começa a falar assim, sala de guerra, vamos botar esse nome de sala de paz. Já escutei isso. Mas não é isso. A questão não é o nome, né? A questão é saber que ali é um momento de juntos a gente criar um planejamento da obra, elaborar, traçar as metas, traçar juntos com quem executa. Depois, a construção das linhas de balanço, aí o Bruno também mostrou lá a sala com os post-its e tudo. Implementação das rotinas. Pronto, você traçou o grande macro de planejamento e aí você começa a implementar rotinas no nosso dia a dia que permeiam a cultura. Não, a primeira barreira está aí, a gente depois vai falar um pouquinho sobre barreira, eu vou passar, porque depois a gente vai falar sobre essas barreiras. Mas implementação das rotinas de planejamento que são diárias, semanais e mensais, em algumas quinzenais. Então, todo dia a gente se encontrar, todos os dias, eu,
participo junto com a minha equipe, com toda a equipe de encarregados de liderança das contratadas, um bate-papo diário. E alguém já falava assim, 15 minutos, eu vou perder 15... Não, cara, você não vai perder 15 minutos 15 minutos não vai fazer você perder seu projeto. Mas é mais importante lá, e hoje a gente até entende tanto a importância disso. Mas vamos seguir. A construção dos macrofluxos, todos eles colaborativos, sentar todo mundo e vamos entender qual é o fluxo de construção, o que vem primeiro, o que vem depois, isso é junto. A gente divide as entregas e começa a todo mundo junto, horas e horas de engenharia juntos ali, sentado, falando isso aqui tem que vir. E, ó, se você fizer isso primeiro, depois vai atrapalhar aquilo. Isso faz parte dessa construção dos macrofluxos. Aí, treinamento, tá ali no meio, gente, mas é porque ele é o tempo todo. Ele é o tempo todo. Ainda mais em projetos de construção, a gente tem muito turnover, então é necessário que o treinamento seja contínuo. Vamos seguir aqui, pode passar. Pode passar aí mais um, Luan. Logística eficiente. Olha ali, ó, tem até um guindastezinho de Lego em cima da mesa, com um caminhão Munk de Lego, e ali a gente está simulando a movimentação de chapas, aqueles post-its rosas ali. Basicamente, treinar a equipe para planejar como vai movimentar de forma eficiente para que você tenha menos movimentação dentro da obra. Olha, parece que, poxa, a gente vai planejar a movimentação, uma movimentação mais eficiente, traz menos custo, traz melhor prazo e tem impacto em todo o projeto. Então, é até nesse nível. E isso de forma colaborativa. E isso sempre de forma colaborativa. Integração de cronogramas. Esse é um ponto também bem sensível, né? Muitas vezes você já deve ter ouvido aí que o cliente tem um cronograma, que o contratado tem um cronograma, que o outro contratado tem outro cronograma, e a gente não sabe se eles se conversam. A integração de cronogramas, ela faz parte, ela é um dos pontos sensíveis, mas se você não tem isso, já começa que você não tem uma comunicação na obra, não tem o projeto todo se conversando para poder entregar. Então, integração de cronogramas, utilização de gestão à vista, como o nosso último ali. A gente tem os nossos padrões aqui, dos quadros e todos, é onde a gente faz as nossas reuniões diárias, todo mundo entendendo qual é a meta do dia e todo mundo entendendo se entregou ou não entregou o que foi a meta estabelecida no dia anterior. Então, a gestão à vista faz parte, o Bruno também mostrou isso ali no projeto que ele está conduzindo. Pode passar. E aí, pessoal, até pegando, depois que o Ciro estabeleceu criou esses padrões dentro a partir da consultoria, a gente fez os testes, vários pilotos ali com o Ciro, inclusive o Ciro falou que essa obra é uma obra que está do zero ali com implantações de Lean. Nós criamos alguns padrões, né? Então a gente criou alguns manuais ali para a gente ter padrões, a gente criou maneiras de monitorar como é que está a implantação de Lean. Isso não só na obra do Ciro, mas na Vibra como um todo. E aí eu vou passar bem rápido aqui, porque a gente já está com um prazo bem curto, então eu vou passar mais rapidinho aqui, tá? Pra gente, depois a gente pode marcar outro momento para a gente conversar, mas enfim, a gente criou esses padrões e aí para cada item da trilha de implantação a gente tem o que precisa ser feito, né? Então a gente tem as reuniões aqui de longo prazo, os ritos da reunião de longo prazo, de médio prazo. A gente tem aqui o 8WLA, né? Que aí são avaliados todas as restrições da semana. E aí, inclusive, um indicador muito importante aqui, né, Ciro, que acho que até se quiser comentar, que é a análise do indicador do IRR, que é o índice de remoção de restrição ali, para a gente analisar qual que está sendo o engajamento da turma em remover as restrições, né? Quantos por cento das restrições foram removidas? A gente vai ter programação da semana com restrições e por aí vai. Dá para a gente tirar vários insights aqui, né? Ô Luan, como é interessante, assim, todo mundo que está ouvindo, né? O que é? Eu gosto de falar isso muitas vezes, Luan. Eu falo sobre restrição o tempo todo, né? Porque restrição é tudo aquilo que impede a pessoa que vai executar, o executante, de executar a atividade. E aí você analisar se está faltando mão de obra, se está faltando ferramenta, se está faltando o local certo para ele trabalhar. Enfim, você analisar se o projeto está totalmente factível,
se ele tem número de pessoas para executar a atividade, e analisar cada atividade e olhar as restrições, se elas foram removidas pelo time que precisa ser removido, e às vezes é o owner, às vezes é o próprio contratante, mas olhando juntos a gente tem uma percepção melhor de restrição. E aí a gente vai passar toda uma programação da semana que vem e vai falar todas as restrições foram removidas, 100% foram removidas. Se não foram removidas, é muito provável que ele não vai bater a meta da semana. Porque, não, mas é que eu vou resolver na quarta e vou trabalhar na quinta. Chega na quarta, não deu tempo, não removeu e não anda. Mas esse é a chave. As restrições é uma das chaves do modelo Lean. Esse é assim, eu já falei para o Bruno e para a Renata antes, assim, eu sou um apaixonado pelo Lean. Então, para mim, é fácil de falar, fácil de comunicar exatamente o que a gente vive. E assim, e é espelho, tá, gente? Não removeu restrição, não vai bater a meta da semana. E aí vem o nosso trabalho que já fala, olha, o que é planejamento? Olhar se as restrições foram retiradas. A gente olhar junto, retirar junto restrições. Então, o movimento a restrição está num post-it na parede, da gente ir junto lá, tirar o post-it. Ó, restrição removida. A gente tem grupos com o pessoal da obra no WhatsApp, o pessoal faz até filminho tirando a restrição tirando lá, ó, restrição removida, aí palminha e tudo mais. Gente, mas é isso que faz a obra andar. É incrível como uma metodologia tão simples que conversa tanto com que pode atingir todos, comunica bem. Luan, vamos lá. E aí, passando aqui, a gente também tem os ritos de curto prazo, né, que são os planejamentos aí, reuniões diárias e planejamentos da semana, que aí a gente também trabalha com indicadores, né, que são as análises do PPC, que é o percentual dos pacotes concluídos, ocorrências diárias, as tendências e reincidências, análise do PPCQ, que é o percentual de pacotes concluídos com qualidade, né, então todos esses itens e esses índices são analisados ali nas reuniões, né, que a gente tem nos ritos. E aqui só uma fotinha das rotinas diárias acontecendo em todos os nossos canteiros, né? Na fotinha de baixo aí é lá na obra do Ciro, lá em BEAP, e para mostrar que todos, independente de se é mega ou se é long ou se é fast, a gente tem projetos ali que estão implementando também os mesmos ritos, né? E aí, Luan, Cirão. Luan, rapidinho, volta um ali, por favor, que eu queria falar uma coisa que também é uma frase que... Mais um. Ali, ó. O quadrinho Aí, o quadrinho que tá aí, né? Ele é o quadrinho que a gente vai lá acompanhar as metas. A bolinha verde é quando a gente marca lá, ó, opa, executou, marcou. Né? Quando cai uma bolinha vermelha, tem até ali um com bolinha vermelha, né? O que o cara não executou. A gente fala, olha, essa bolinha vermelha é para todo mundo. É incomodar todo mundo, falar, poxa, não cumprimos a meta. Não é o contratado não cumpriu a meta, mas o time do projeto não cumpriu a meta. Ela incomoda todo mundo. Ela não deve ser algo assim, poxa, bolinha vermelha amanhã vai dar certo. Não. Por que não deu? Plano de ação. Poxa, a gente ter gasto planejamento para fazer e não ter executado. Por que? Se perguntar aí atrás disso. A bolinha vermelha é o ponto da reunião que todo mundo fica. Poxa, eu não queria ter colocado isso aí. Né? Mas isso traz um detalhe para a obra, um detalhe para o andamento do projeto, de todo mundo se incomodar junto com aquilo que ele planejou junto e não executou por alguma forma. Fala aí, Luan, pode seguir aí. E aí, seguindo aqui, pessoal, como eu disse, a gente precisa criar indicadores também de monitoramento. Não é só a gente implantar e achar que vai dar tudo certo sem a gente monitorar, né? Então, aquilo que a gente não mede e a gente não gerencia, né? Então, o Ciro, especificamente ali na obra da BEAP, ele criou ali, junto com o time, um aplicativo, né, Ciro? Dá uma palavrinha para a turma sobre o seu aplicativo. Isso. Aí, que são basicamente são índices controláveis, né, que quase que uma cronoanálise, né? A gente, para engajar pessoal no Lean, no dia a dia, a gente começa a lançar mão de muitas coisas, além de treinamentos, mas aí, para engajar a liderança de uma das empresas que estava com muito problema em aculturar, a gente traz um aplicativo de produtividade. A gente criou, a gente desenvolveu junto com o time, e aí, a partir disso, a gente começa a mostrar, olha, você não está fazendo isso, está criando espera. Essa espera
no final das contas, te custa prazo. E aí mostra lá, chega lá para o dono da empresa e fala assim, cara, olha o seu índice de produtividade. Então a gente tem apontadores no campo que lançam no tablet e mostram e leva para a gente um relatório, fala onde ele produziu, onde ele não produziu, qual o índice de produtividade. 71% de produtividade, 29% de improdutividade. Isso foi até um número a partir do trabalho que a gente estava. Gente, esse número era ao contrário. Quando a gente começou esse trabalho, o número era 29% de produtividade e 71% de improdutividade. Então, mostra o acompanhamento que a gente vai aculturando um trabalho suado que começa a trazer resultados a partir disso. Faz parte da inovação que a gente trouxe para chegar e enculturar junto o pessoal do projeto das contratadas, tá? Pode passar, Lu, aqui já estamos... Vamos chegar aqui. Tem uma comparação bacana aí, né? Que é essa aqui é a linha do PPC, as metas 100%, lá em cima tem lá uma empresa aderente ao Lean, dentro do meu mesmo projeto, tá? 2 empresas, a primeira traz a performance e a segunda traz a variação da performance, porque uma estava... os duas usavam a metodologia Lean junto conosco, mas a primeira teve o aculturamento, a segunda não teve. E aí o gráfico mostra, então significa que a performance é uma semana, ela vai bem, a outra ela vai mal, uma vai bem, a outra vai mal, e ela é exatamente igual dentro do gráfico do IRR, que a gente também faz o gráfico. Ou seja, ele não resolveu a nutrição, conseguiu resolver para outra, aí nessa ele foi baixa, na outra ele foi alta, e aí vai. E ele mostra bem um exemplo legal de como é que é isso. Esse primeiro gráfico, pessoal, a gente antecipou um projeto de fundação dos tanques em 95 dias. Então, dentro de um ano de projeto, a gente antecipou 3 meses só com o uso da metodologia Lean. Tá? Então, para você ver como é que realmente um resultado eficiente trazido pela cultura. Tá? Pode seguir. Esse aqui é para a gente já fechar aqui um pouquinho, para a gente abrir para as perguntas, né? As dificuldades que a gente teve na implantação. Gente, nem tudo são flores, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Assim, o Lean evidencia gargalos e ineficiências. Por quê? Porque o Lean, no seu conceito, é conversar sobre problemas. E quando você vai conversar sobre problemas, nunca é confortável. Não é para achar culpado, a gente fala o tempo todo, é para ser colaborativo, é para achar uma proposta junto, é para seguir junto, mas a visão tradicional é a da segunda, é da visão da fiscalização punitiva, aquela que olha, aquela que caneta, aquela que multa, não aquela que planeja junto. Então, quando a gente aparece com uma conversa de vamos planejar junto, cara, peraí, não, faz um cronograma, eu tenho um outro escondido, eu faço o de vocês, a gente faz o nosso, a gente compara, não, é junto. Mas ele evidencia ineficiência do processo, tá? Cultura de culpa e medo tem a ver com a questão da fiscalização punitiva. A mentalidade tradicional, sempre fiz assim, sempre tive um cronograma, sempre você teve outro, sempre foi cada um por si, agora você quer mudar, isso foi muito difícil. Aculturamento é de todo dia, né? Comunicação ineficiente entre owner e contratado, acho que é até difícil falar que isso, hoje em dia, é tratar o tempo todo sobre isso, né? Ter um exercício de comunicação, mas isso, ainda no modelo tradicional, era muito mais difícil, complicado. E aí, transicionar isso teve muita barreira, tá? E aí, engajamento e comprometimento da liderança, como a gente mostrou no gráfico ali, 2 empresas, a primeira, a liderança comprou, o dono da empresa sentava na mesa e planejava junto, a segunda falava para as pessoas, olha, calma, vai devagar, não escuta tudo não, fala o que eles querem ouvir, mas não tinha cultura Lean. Tá, então, um pouquinho das dificuldades aí. Esse aí é o nosso time aqui do BEAP, essa galera aí que está comigo, eu estou ali abaixado na foto aqui, esse time aí merece todos os meus aplausos, conto com eles aí todos os dias e não fazia muita diferença para mim apresentar eles aqui também, porque eles fazem parte dessa apresentação. Eu sou o porta-voz dessa equipe, desse time, que eu admiro cada pessoa que está junto aí, tá bom? Frasezinha para a gente fechar.
E aí uma frasezinha para a gente fechar, uma frasezinha de efeito, que a transformação Lean é uma jornada contínua, onde o aprendizado e a adaptação são essenciais para o sucesso, tá? E aqui fica o QR Code do meu LinkedIn e do LinkedIn do Ciro, e aí a gente fica à disposição de vocês, se vocês precisarem ou quiserem tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, agradeço vocês demais, e mais uma vez, obrigado, Renata, obrigado, Bruno, aí pelo convite, e estarmos juntos aí mais um ano, tá? Obrigado também, pessoal. Mais uma vez, também quero agradecer aí, Renata, Bruno. Obrigado pelo convite aí. E estamos à disposição, viu? Maravilha, obrigada, Luan, Ciro, Bruno. Acho que vocês tocaram em pontos muito importantes sobre o Lean, né? Reafirmaram que é uma cultura, realmente, não é uma ferramenta, e que por mais que haja resistência na aplicação, acho que é importante porque você acaba tendo vários benefícios lá no final e no meio, em todas as etapas ou na construção, no projeto, na obra, na operação. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas, tem algumas perguntas aqui no chat. Tem uma pergunta da Maria Lúcia Gomes, que é justamente sobre essa resistência, que eu acho que o Bruno já falou, o Ciro já falou bastante, que é um monitoramento constante da produção não gera um estresse nos colaboradores e funcionários. Eu acho que é justamente para tentar não gerar, É, né? olha, mas gera, Renata, assim, toda vez que a gente. Desculpa quem fez a pergunta, foi. A Maria Lúcia Gomes. Então, Maria Lúcia, ó, gera, tem muito estresse que precisa ser mediado aí com soft skills do nosso dia a dia. Ó, pessoal, não é para achar culpado, é para a gente entregar a obra junto. E a minha palavra com meus contratados aqui, se eles não entregarem o projeto, eu não entrego. Eu sou o gestor do projeto, sou owner, eu sou a pessoa que mais quer que aquilo esteja pronto, mas eu preciso conversar sobre problemas, eu preciso dar metodologias, metas, para a gente poder alcançar os objetivos, mas gera estresse. E esse estresse tem que ser, não, mas a gente está juntos, quando você não entrega, eu não entrego. Então, por isso que a gente precisa estar junto, a gente conversar junto, e tentar fazer com que não seja realmente uma cultura de punição, mas sim uma cultura de a gente olha o problema junto, a gente trata junto, a gente alcança os objetivos juntos. E essa é uma frase que quem o meu time sabe aí, eu falo o tempo todo. E tem que ser traduzido dessa forma. O Bruno, se quiser falar também, que eu sei que você tem a mesma experiência que eu aí, em níveis maiores ainda, pode falar. Não, imagina. Imagina, não, Ciro, eu vou, na verdade, complementar. Acho que você tocou nos pontos principais de não achar culpado, ah, mas tem que ter esse monitoramento, né? O meu querido professor formou sempre dizia que planejamento não é nada sem controle. A gente tem que controlar para ter esse retorno do campo mesmo e poder tratar os dados. Ah, mas uma forma, Maria Lúcia, de tirar um pouco da pressão, que vai existir, o Ciro está certíssimo, mas uma forma de reduzir um pouco é trazer o pessoal da produção para dentro do planejamento. Quanto mais cedo ele entrar no processo de planejamento, que eles têm que se sentir, né, as reuniões de curto, até quando a gente dá aula, a gente diz que, pela tradução, é uma reunião de comprometimento. Então, eles precisam estar comprometidos em executar aquilo. Então, o controle passa a não ser uma pressão no sentido de, olha, eu disse que você tinha que fazer isso essa semana e você não fez. Na verdade, é um feedback, rapaz, você me disse que você ia fazer isso essa semana, agora por que que você não fez? E aí vamos tratar a causa, né? Você não é o culpado. Você disse que ia fazer porque você achava que ia ter todas as condições e alguma coisa aconteceu que você não conseguiu. Ah, mas Perfeito. ele se sentir é parte do planejamento, se sentir comprometido com aquilo é muito importante. Não é alguém colocando a meta para ele, é Tem, ele colocando a meta para é, ele, né? tem até É isso. uma história engraçada, assim, que por mais que seja que o Ciro tenta deixar isso leve lá em BEAP, tinha um supervisor ali na obra que ele não queria participar das reuniões. Ele toda vez ele se sentia pressionado e ele ia até reclamar com o dono da empresa, falar: pô, eu não vou participar mais não, eu só fico tomando bolinha vermelha ali, só bolinha vermelha. Então, assim, e aí ele não queria mais participar das reuniões diárias. E aí o trabalho que o Ciro fez foi de conversar com ele ali individualmente, mostrar para ele que falou assim, cara, não é você que está tomando bolinha vermelha, é o time, somos nós. Vamos entender juntos ali o que está acontecendo, o que a gente pode te apoiar,
aonde que estão as dificuldades, e vamos juntos, assim, né? Não é aquele negócio de falar, pô, você não fez, nós não fizemos, né? Então, essa questão de cobrar os indicadores, de ter os indicadores de monitoramento ali diariamente, só que deixar isso leve e falar, somos nós e não é você, né? Ser realmente colaborativo. Entendi. Para fechar, a gente tem outra pergunta sobre treinamento, da Adriana Tonani. Ela quer saber se vocês fazem os treinamentos da equipe, dos fornecedores ou parceiros, ou simplesmente dizem, não, a gente vai trabalhar com Lean e cada um que se forme. Sim, até o núcleo de excelência que o Luan colocou aqui, né, que hoje eles treinam a nossa equipe que faz em multiplicadores para que eles possam multiplicar para as contratadas, tá? E como é uma implementação constante, né, porque você muda contrato, a pessoa, uma outra empresa ganhou para fazer outro projeto, então esse treinamento é constante e aí toda a nossa mão de obra que está espalhada pelos projetos são treinados para treinar pessoas, tá? Dessa forma. Muito bem. Alguém tem mais algum comentário? Bruno, quer fazer algum comentário? Luan? Não, eu acho que é isso mesmo. O Ciro explanou bem aí. A gente tem os multiplicadores internos na Vibra, né? O time do Ciro é 100% multiplicador interno aí da filosofia ali, então lá a gente não tem esse problema. Mas a gente também agora está estruturando o núcleo de excelência operacional, né? Que a gente tem uns parceiros nossos aí, o Pedro, o Luca, o Darcy, o Diego, o Yuri, que estamos estruturando esse núcleo para que justamente eles façam esses treinamentos e também que não deixe estagnar, né? Porque assim, o Lean ele é uma constante, não é simplesmente ali um item só. Ah, vou fazer reunião diária, estou fazendo Lean. Não, estou fazendo médio prazo, estou fazendo Lean. Não, não é isso. Então, o núcleo de excelência ele vem para justamente não deixar esse aculturamento ser estagnado. Então, trazer ali as boas práticas, trazer, incentivar novas filosofias, incentivar novos modelos aqui para a gente, não deixar a gente parar no tempo, né? Então, a gente está sempre estudando e renovando, e o núcleo de excelência aí, os caras são fera. Massa. Por mim, só agradecer e dar os parabéns ao Luan e ao Ciro, de verdade, por terem vindo. É muito bacana ver essa implementação tão completa, né, indo em todos os estágios da obra, pegando todas as pessoas dentro da cadeia. A gente consegue ver pelos slides que vocês conseguiram passar o conhecimento de vocês para dentro da obra, o que não é fácil. Realmente é uma luta constante, cruel e desigual, mas a gente sabe que está dando certo, não só pelos resultados que vocês apresentaram, mas quando a linguagem de vocês muda. Então, durante toda a apresentação, vocês falaram, a gente fez isso, o time fez isso, nós fizemos isso, né? Então, quando o implementador Lean troca o eu pelo nós, a gente sabe que tá no caminho certo. Parabéns demais, e obrigado pela apresentação. Eu aprendi muito. Eu também. Eu queria fazer um último comentário, gente, que eu acho que é interessante, sim. Na semana, tem umas 2 semanas, a gente tem sempre com essa empresa que eu citei, que a gente tem, por exemplo, uma falta de aculturamento, né? A gente entende que a gente precisa chegar até o soldador, a meta precisa chegar até lá. E existem muitas barreiras, isso, do planejador, para o supervisor, do encarregado, etc. E a gente tem buscado sempre maneiras de chegar até eles. Então, palestra sobre Lean ali no DDS. Aí a gente criou lá um quadrinho assim de uma meta que comunica com eles, desenhada, de uma meta especial para colocar lá para todo mundo ver. Uma linguagem prática também, né, Ciro? Uma linguagem prática, porque é o nós, Bruno, é isso aí. Se a gente precisa comunicar com eles, a gente tem que comunicar na linguagem deles. Então, isso também precisa ser, faz parte da nossa resiliência em querer chegar no resultado, olhar juntos para aquela direção. Por que todo mundo não está olhando? Vamos olhar, será que a gente não está falando, será que a gente não está comunicando? É um exercício interessante para você chegar realmente até o último planejador, né? Até o last planner, para você chegar lá e falar, ó, esse cara que é o que executa, ele está entendendo aquilo que precisa ser feito. Então, e o Lean é isso, né?
esse aculturamento que precisa chegar no último estágio. Então, faz parte do nosso dia a dia isso aí também, e do nosso time, em olhar para isso e poder trazer esse aculturamento para todos. Perfeito, isso mesmo. E aí também quero agradecer mais uma vez aí, viu? Então, obrigado pela oportunidade. Falar de uma coisa, Bruno, falar de uma coisa que a gente é apaixonado é fácil. É fácil. Difícil isso deve mesmo. ser, sei lá, falar sobre política, porque para mim é difícil. Mas falar sobre o que eu sou apaixonado é fácil. Viu? Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Cara. E por todo mundo que assistiu a gente aí, viu? Obrigado pela paciência aí. Obrigada, agradeço de novo, parabéns aos 3, estava muito interessante a Masterclass. Quero agradecer também os assistentes que ficaram com a gente até o final e até a próxima. Obrigada, boa tarde. Até, pessoal. Obrigado, boa tarde.